Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eri, filha do condutor da Casa de Divulgação Porto Alegre Roio, e eu tô aqui para compartilhar um pouco sobre as providências divinas. Eu já falei sobre 8 e dando continuidade, hoje eu vou falar sobre as duas últimas providências, Izanagi no Mikoto e Izanami no Mikoto, que representam o modelo de homem, de mulher e também de casal para os seres humanos. Como essas duas providências têm muita coisa em comum, eu resolvi falar sobre os dois nesse vídeo. A nona providência, Izanagi no Mikoto, representa o protótipo de homem e a função de semente. E a 10ª providência, Izanami no Mikoto, representa o protótipo de mulher e a função de viveiro. Os protótipos de homem e de mulher são os modelos com características espirituais almejadas por Deus Pares que a gente deve sempre cultivar e cuidar para não perder, porque isso significa desviar da nossa natureza original e também deixar de corresponder ao desejo de Deus Pares na criação. Como consequência disso, a gente perde a bênção dos seus trabalhos em relação a essas providências, que consiste, como é dito na explicação, na função da semente e do viveiro. E o que são essas funções? A razão da semente da nona providência se refere ao espermatozoide, ao ato de plantar uma semente, de implantar algo novo, de projetar uma ideia ou fazer alguma coisa nova. A semente tem todas as informações daquilo que ela vai ser no futuro. Assim, tudo que tem a ver com criar ou planejar algo novo está relacionado a essa função. Já a razão de viver da 10ª providência corresponde à função do óvulo, do ato de envolver a semente, de acatar e pôr em prática uma ideia, de proteger aquilo que ainda é imaturo e de oferecer um cuidado inicial para que o novo possa ser criado. O viveiro, para quem não sabe, é uma porção de terra onde as sementes recebem um cuidado especial até elas brotarem e se desenvolverem o suficiente para terem resistência contra agentes externos e serem transplantadas para outro local. Por isso, a função de viveiro é o esforço em oferecer o cuidado e proteção especial até que aquilo que é novo seja criado ou tenha maturidade suficiente para se desenvolver por conta. A nona e a 10ª providência trabalham juntas porque a semente só consegue cumprir a sua função se ela brotar, e para isso ela precisa de um local apropriado e precisa dos devidos cuidados. Já o viveiro só consegue cumprir a sua função se houver uma semente, caso contrário, não importa quão boa e fértil seja, nada vai brotar. Ainda da mesma forma que a semente e o viveiro precisam um do outro, o espermatozoide e o óvulo também precisam se encontrar, e os seres humanos também têm os seus encontros. Todo encontro e união de um par é trabalho de Izanagi no Mikoto e Izanami no Mikoto. Quando a gente corresponde a essas duas providências, a gente tem o merecimento da união de dois, da fecundação do óvulo e do espermatozoide, do brotamento das sementes e da concretização das ideias. Tudo possui um início, e para a gente ter o merecimento de conseguir planejar e começar a executar, é preciso a bênção dessas duas providências. A humanidade também teve um início, e esse início começou com um casal, Izanagi no Mikoto e Izanami no Mikoto. Como eu expliquei nos primeiros vídeos, quando esse mundo era um mar de lama, Kunito Kotachi no Mikoto teve a ideia de criar o mundo e os seres humanos para que todos pudessem compartilhar juntos a vida plena de alegria e felicidade. Com isso, consultou Motari no Mikoto, que deu o seu consentimento, e assim, depois de muito planejar, deram início à criação original. Primeiro, Deus Pares avistou um sirene e uma cobra branca e chamou-os para si. Vendo e apreciando seus espíritos, solicitou que fosse o modelo de casal da humanidade. Ambos recusaram a proposta, porém, com a promessa de que seriam enviados novamente ao local da origem para serem reverenciados posteriormente como divindades, deram seu consentimento e assim Deus Pares tomou-os para si. Em seguida, Deus Pares chamou o chat, ou golfinho, e a tartaruga, e introduziu suas características respectivamente no sirene e na cobra branca. Então, deu o nome divino de Izanagi no Mikoto ao sirene, com a função de semente, protótipo de homem, e de Izanami no Mikoto à cobra branca, com a função de viveiro, protótipo de mulher. Depois que Deus Pares chamou os outros instrumentos necessários, ele comeu todos os cadoses das águas lamacentas para provar os seus sabores espirituais e utilizou como as sementes dos seres humanos. Depois disso, Deus se introduziu como a providência da lua em Izanagi no Mikoto e como a providência do sol em Izanami no Mikoto para ensinar a providência da criação dos seres humanos. Isso foi há milhões de anos e, desde então, as almas dos seres humanos nasceram e renasceram milhares de vezes, passando por vários graus de existência até chegar ao que a gente é hoje. Agora eu queria fazer algumas considerações. Enquanto o Kunito Kotachi no Mikoto e o Motari no Mikoto são juntos Deus Pares, os criadores do mundo e dos seres humanos e por isso os nossos pais no céu, os nossos pais celestiais, Izanagi no Mikoto e Izanami no Mikoto, por terem sido o primeiro casal e os primeiros progenitores da humanidade, são os nossos pais aqui na Terra.
Por isso, a esposa do condutor da minha igreja mor ressaltou que na hierarquia das providências, primeiro vem Deus Pares, Kunitokotati no Mikoto e Montari no Mikoto, as providências da água e do fogo, depois os protótipos, Izanagi no Mikoto e Izanami no Mikoto, os modelos da humanidade, e enfim os instrumentos de Deus Pares, que são da terceira e oitava providência. Bom, sobre o sirene e a cobra branca, Deus Pares chamou os dois para serem modelo de casal da humanidade. Uma questão interessante é que aqui não foi mencionado o sexo masculino e feminino de um mesmo ser. São dois seres diferentes, o sirene e a cobra branca. E eu acredito que isso represente a diferença não só biológica, como também espiritual entre o homem e a mulher. Ou seja, assim como a parte física, a parte espiritual também tem as suas diferenças, cada um com seu dom. Quanto ao significado, o sirene é a tradução de uo. Uo é uma outra palavra para se referir a peixe, que era muito utilizada antigamente. Até hoje, muitas pessoas utilizam esse termo. Mas o Oyasama não estava se referindo ao peixe comum, mas ao Gigyo, um peixe sem escamas e com rosto humano. Ou seja, uma espécie de sereia, mas do sexo masculino. Por isso, em português, foi traduzido como sirene. Já a cobra branca é a tradução de Mi. Mi normalmente se refere a serpente. Mas o Oyasama se referia a Shirobutsuna, ou Shirohebi, que significa cobra branca em contraponto à cobra preta que eu expliquei no vídeo passado sobre a oitava providência. Enquanto o preto remete à profundidade, ao conhecimento profundo em algo, o branco remete à pureza, ao espírito imaculado. Além disso, essa cobra branca também tinha um rosto humano e uma pele lisa sem escamas. Eu sei que é difícil imaginar um peixe ou uma cobra branca ambos com um rosto humano e sem escamas, mas, como eu venho ressaltando desde o primeiro vídeo, o importante não é a parte física, e sim o que essas características mencionadas representam para nós. Como mencionei antes, o sirene e a cobra branca não aceitaram a proposta logo de primeira, porque, segundo algumas explicações, tiveram receio de começar algo que não conheciam e que eram de grande responsabilidade. Então, Deus Pares insistiu, prometendo que os trariam de volta ao mundo para transmitir aos seres humanos a verdade da criação e fazer com que fossem reverenciados como deuses. Assim, fez com que ambos concordassem e os tomou para si. Deus Pares os trouxe de volta como prometido. Oyasama, que transmitiu a verdade da criação e os ensinamentos de Deus Pares, possui a alma de Izanami no Mikoto, e o marido dela, Zeide, é a alma de Izanagi no Mikoto. Como Oyasama tem a razão do viver, a sua alma é eternamente presente e cuida constantemente da nossa evolução espiritual, nos guiando em todos os momentos da nossa vida. Por isso, além de reverenciar Deus Pares, a gente também faz uma reverência a ela em um altar separado, para também agradecer e solicitar sua orientação e graça. Além disso, por ela ter a alma da primeira mãe da humanidade, a gente chama carinhosamente de Oyasama, nossa mãe. Ao reverenciar Oyasama, nossa mãe, a gente está cumprindo com a nossa missão como seres humanos que Deus Pares nos concedeu durante a criação original. Por isso, é algo que contenta muito a Deus Pares, e quando a gente contenta Deus Pares, coisas boas surgem na nossa vida. Agora, por que Deus Pares precisou pedir o consentimento dos dois? Para mim, isso representa o nosso livre-arbítrio. Por outro lado, o fato de Deus Pares ter insistido para os dois servirem de modelo significa que o nosso livre-arbítrio deve condizer com a intenção de Deus Pares, ou seja, por mais que a gente tenha liberdade de escolher os caminhos da nossa vida, as nossas escolhas devem ser sempre voltadas para o bem, conforme os seus ensinamentos. Caso contrário, ele vai nos orientar através das doenças e dos problemas para nos ensinar esse caminho. Assim, as dificuldades humanas existentes no mundo nada mais são que orientações de Deus Pares para a gente poder corrigir os nossos erros e seguir o caminho da evolução espiritual e da salvação mútua. Agora, sobre os nomes divinos, na doutrina, Deus Pares concede os nomes de Izanagi e Izanami apenas depois de ter introduzido as características do chat e da tartaruga. Acho que isso tem um significado bastante importante. Isso me faz pensar que a função de semente de viveiro da nona e da 10ª providência só são possíveis tendo necessariamente os trabalhos que correspondem à tartaruga e ao chat da terceira e da 4ª providência. Dessa forma, para ter a graça da semente do viveiro, que é, por exemplo, conceber um filho ou conseguir criar algo novo, é preciso não só cuidar para corresponder à nona e à 10ª providência, mas também à terceira e à 4ª providência, exercendo o espírito de ligação e de sustentação e evitando o rancor e a raiva, temas que eu expliquei em outros vídeos. Sobre a forma de reprodução, o mestre Egami nos explica em seus estudos que ao introduzir o órgão genital masculino e feminino nos protótipos, Deus Pares determinou que a reprodução dos seres humanos seria de forma sexuada, em que participam dois indivíduos com características anatômicas diferentes entre si, mas que se complementam. Ele fala que Deus Pares poderia muito bem ter criado seres humanos com estrutura completa que pudessem se reproduzir de forma assexuada.
Mas isso impediria que os seres humanos tivessem emoções e o mundo seria tão sem graça quanto um mar de lama. Graças à reprodução sexuada, também a gente tem a relação de casal, de pais e filhos, de irmãos e assim por diante. A relação de casal é muito importante porque também é um meio para a maturação espiritual. Por isso, as pessoas que desejam se relacionar com alguém, com certeza vão encontrar um caminho de grande aprendizado. Mas o casamento não é algo obrigatório, assim como Oyasama orientou para que sua filha Kokan não se casasse e se dedicasse apenas à fé. Acredito que existam muitas pessoas com almas que não precisam se casar para seguir o Deus Pares, evoluir espiritualmente e salvar as pessoas. Por isso, tem muitos exemplos de pessoas que não se casaram, nem tiveram filhos e que eram muito evoluídos, ajudavam muitos próximos e eram felizes, como por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá. E os K-Dos, o que eles representam? Depois de experimentar os sabores espirituais deles, Deus Pares resolveu utilizá-los como a semente dos seres humanos. Os K-Doses são peixes que, mesmo em águas lamacentas, não se sujam. Isso significa que a semente do ser humano é algo límpido, imaculado. Por isso, não importa quantas poeiras a gente acumule, é sempre possível limpar os nossos espíritos de acordo com os ensinamentos. Agora, sobre as características espirituais que correspondem a essas duas providências, eu vou começar falando sobre as que elas têm em comum. Como eu disse antes, quando Deus Pares avistou os dois, chamou-os com a intenção de formar um casal. E, segundo os escritos, ambos foram prontamente junto de Deus Pares, assim que foram chamados. Deus Pares ficou muito contente com esse espírito resoluto que vai para frente sempre focado. Por isso, é muito importante sempre ir para frente, sem perder o foco. Quando alguém perde o seu foco, o seu objetivo, ou começa a desviar o olhar para coisas que impedem de ir para frente, acabam não correspondendo a essas providências. Por isso é muito importante ter princípios fortes e corretos para não se perder no caminho e conseguir ir para frente sempre focado. Ainda, Deus Pares observou e gostou do espírito de ambos, que no japonês o mestre Moroi descreve como Shojiki. Shojiki pode ser traduzido como honesto, franco, sincero ou direto. Essa palavra, nesse contexto, também poderia ser interpretada no sentido de puro, de não ter maldade nem falsidade no espírito. Como é um espírito que não tem nada a esconder, poderia ser também dito como um espírito transparente. Assim, é muito importante ser honesto e transparente com as pessoas, não ter maldade, falsidade, enfim, não ter nada a esconder de ninguém. Ainda outra característica mencionada foi a pele lisa do sirene e da cobra branca, porque ambos não tinham escamas. O nome Izanagi e Izanami vem do verbo izanao, que em japonês significa chamar, atrair ou seduzir, o que é bem compreensível já que se trata de um casal. Mas o Oyasama fazia muitos trocadilhos em relação a esses nomes. Isa pode ser aspereza ou atrito, Na pode ser não ter, e Gi é a parte da palavra Gigyo, que significa sirênio, e Mi, que significa serpente, representa a cobra branca referida pela Oyasama. Dessa forma, Izanagi pode ser sirênio que não tem aspereza e Izanami, cobra branca que não tem aspereza. Como a tartaruga representa as boas relações entre as pessoas, sem colidir ou entrar em conflito com elas, acredito que o atrito referente a Izanagi e Izanami se refere ao casal. Assim, é muito importante que o casal não tenha atrito entre si e que não tenha aspereza que machuca um ao outro. Em vez disso, que esteja sempre em harmonia, aceitando um ao outro de coração. Antes de eu me casar, a esposa do condutor da igreja mor disse para exercer o respeito ao meu marido, porque isso é um treinamento para respeitar a Deus. Então, se eu respeitasse e aceitasse meu marido, sem entrar em conflito com ele, seria o mesmo que respeitar e aceitar aquilo que Deus Pares colocou no meu caminho. Isso vale tanto para a esposa quanto para o marido. Eu também nunca vou me esquecer que no dia do meu casamento, o reverendo da igreja disse que o marido e a esposa devem se sentir perfeitos um para o outro. Isso significa que mesmo que a gente não seja perfeito, a gente precisa se esforçar para ser perfeito para o outro e também se esforçar para sentir que o outro é perfeito para si mesmo. É realmente muito difícil pensar assim, mas quanto mais motivos a gente tem para reclamar ou brigar, significa que mais a gente precisa direcionar o nosso espírito para Deus Pares. E para isso é muito importante se reparar completamente nele, rezar e seguir os seus ensinamentos. É importante acreditar que conforme o casal vai correspondendo a Deus Pares, tendo no espírito os seus ensinamentos, o merecimento aumenta e os motivos para as discordâncias diminuem cada vez mais. Bom, além da pele lisa, sem escamas, é dito que tanto o sirênio como a cobra branca tinham o rosto de ser humano. No rosto se encontram os olhos, para enxergar as coisas boas, o nariz, para sentir o cheiro gostoso, os ouvidos, para ouvir as coisas alegres, a boca, para falar somente coisas boas, e a pele, para ter sensação e se alegrar. Tudo serve para a gente sentir e transmitir alegria e felicidade.
Além disso, quando o reverendo Isus perguntou para o mestre Moroi por que Deus Pares achou que o sirene e a cobra branca eram perfeitos para serem modelo de casal da humanidade, o mestre Moroi respondeu que era porque, além de terem um rosto de ser humano, ambos estavam sorrindo, pois o sorriso é a base para a vida plena de alegria e felicidade. Ainda acrescentou que aqueles que têm um rosto sério demais ou que se mostram sempre bravos são pessoas que não conseguem ouvir os outros e não correspondem ao desejo original de Deus Pares, por isso é essencial sorrir. Por corresponder à intenção de Deus Pares, que o sorriso faz produzir bons hormônios e faz bem à nossa saúde. Por último, eu gostaria de falar dessas duas providências como um casal. Tudo no mundo nasce e cresce da união de dois. As plantas nascem da união do céu e da terra, assim como o ser humano nasce do homem e da mulher. Por isso, o casal desempenha um papel fundamental nesse caminho. No ensinamento é dito que o homem tem a natureza do céu, enquanto a mulher tem a natureza da terra. Para uma semente brotar e se desenvolver bem, ela precisa da noite, do sereno, do ar, da água, que são elementos relacionados à natureza masculina e ao céu. E também do dia, do calor, dos nutrientes, elementos relacionados à natureza feminina e à terra. Os filhos são como as sementes, e da mesma forma que a semente precisa do equilíbrio do céu e da terra para brotar e se desenvolver, para uma criança nascer e desenvolver bem, é essencial o equilíbrio entre o pai e a mãe. É muito importante que os pais se deem bem, tenham harmonia entre si e admirem um ao outro. Assim, os filhos terão uma vida bastante abençoada. Agora eu vou falar de qualidades referentes ao Izanagi no Mikoto. O mestre Moroi cita a característica espiritual de o sirene ser correto. No japonês, a palavra é matsugo, e literalmente significa reto. No português, a gente não diz que uma pessoa é reta, em vez disso, a gente diz que a pessoa é correta, que não faz coisas erradas, e eu acredito que tem o mesmo sentido da palavra matsugo. Para a gente ser uma pessoa correta, é essencial a gente ter valores e princípios que norteiam as nossas condutas. Na minha opinião, se a gente não tem uma base firme ensinada pela família, religião ou filosofia de vida, é muito difícil seguir um caminho que nos oriente para o bem e nos desvie do mal. No livro Episódios da Vida de Oyasama, número 31, Régua do Céu, a gente tem o seguinte. Certo dia, Oyasama disse a Izuburi: Izu, corte e traga das matas uma árvore e faça uma viga bem reta. Izu cortou e trouxe prontamente uma madeira e fez uma viga bem reta. Então ela lhe disse: Izu, examine-a uma vez com uma régua. E em seguida perguntou: há algum vão? Izu colocou uma régua sobre a viga e examinou. Realmente havia um vão. Portanto, respondeu: sim, há um pequeno vão. Então Oyasama ensinou-lhe: exatamente isso. Mesmo as coisas consideradas realmente retas por todas as pessoas do mundo, quando verificadas com a régua do céu, apresentam falhas. Às vezes, a sociedade pode acabar tendo valores que não correspondem aos ensinamentos de Deus Pares. Por isso, para saber se a gente está de acordo ou não com a intenção divina, é essencial ter conhecimento dos ensinamentos de Deus. Os ensinamentos são a base para que a gente não entorte diante da régua divina e seja uma pessoa correta. O sirene não desviou seu olhar quando foi chamado, por isso, para a gente ser uma pessoa correta, também é muito importante a gente não desviar o olhar, principalmente para as coisas erradas. Se uma pessoa desvia do objetivo, coloca os olhos e as mãos em coisas sujas ou erradas, fica tentada à traição, ao roubo, à violência, às drogas ou a qualquer coisa que não seja boa, significa que ela está se desviando. Por isso, valores como honra, lealdade, fidelidade e justiça são muito importantes para que a gente não sofra esse desvio espiritual. Além disso, para a gente ter um espírito correto, a gente precisa ter um compromisso com a verdade. Uma pessoa verdadeira é aquela que está de acordo consigo mesma e com Deus Pares. Deus Pares pede para que a fala, o sentimento e as atitudes sejam uma coisa só. Quando as atitudes, o pensamento e a fala são muito diferentes, em vez de ser verdadeira, a pessoa acaba acumulando hipocrisia e falsidade. Por isso é muito importante a gente refletir se a gente está em conformidade com a gente mesmo, com Deus, com aquilo que a gente pensa e acredita, porque aí, mesmo que a gente erre, a gente vai ter certeza de que a gente deu o nosso melhor. Ainda, como Izanagi no Mikoto tem a razão da semente, é muito importante cuidar com o que a gente planta diariamente. Cada gesto, cada palavra, cada sentimento agora é uma semente que vai nos dar frutos no futuro. Por isso, é muito importante monitorar a gente mesmo para saber o que a gente está plantando diariamente. Além disso, o mestre Moroi diz que as dificuldades que a gente passa são as sementes para a felicidade futura. Por isso, é importante que a gente se dedique diariamente conforme a razão divina, sem reclamar, mesmo que as coisas sejam difíceis, porque todo esforço e a dificuldade agora vai brotar em forma de felicidade no futuro. Ainda, o que corresponde a essa providência é o espírito trabalhador, que está sempre disposto a fazer de tudo para melhorar a vida das pessoas em volta.
O mestre Moroi disse certa vez que é muito importante a gente trabalhar bastante até ficar cansado e no final do dia pensar agradecido. Nossa, que bom que eu pude trabalhar até ficar cansado. Ou então, cansei, que bom. Ele disse que pensando assim, sem reclamar dos trabalhos concedidos por Deus Pares, a pessoa atrai apenas coisas boas para a vida dela. Mesmo que essas características sejam importantes tanto para a mulher quanto para o homem, o fato de corresponder a Izanagi no Mikoto significa que ser correto, verdadeiro, não desviar o olhar, plantar sementes da felicidade e ser muito trabalhador são características que o homem deve sempre cultivar e não perder, porque são como um dom que traz felicidade às pessoas em volta. Além disso, como o Izanagi no Mikoto está muito relacionado ao que é correto, ao que é certo, verdadeiro, o que não corresponde a essa providência é a mentira, porque é ao contrário da verdade. De forma simples, na mentira é falsear as próprias atitudes para não ficar em situação embaraçosa ou culpar os outros pelo próprio fracasso para fugir de uma situação difícil. Por isso é muito importante sempre refletir se a gente não está plantando a semente da mentira, mesmo sem querer. Quanto a Izanami no Mikoto, o mestre Moroi fala sobre ser sunao. Sunao é uma palavra muito utilizada no japonês para se referir à obediência. É quando uma pessoa aceita algo de coração, sem reclamar, ou questionar ou pensar demais. Principalmente quando acontecem problemas difíceis na nossa vida, é muito importante a gente não reclamar nem acumular poeiras, porque tudo é uma orientação de Deus Pares para a gente aprender uma lição nova, evoluir espiritualmente e transformar as dificuldades em felicidade. Converter coisas ruins em coisas boas é um dom concedido às mulheres para a gente exercer a nossa natureza da terra. Ser obediente e ter aceitação é ser como a terra que aceita e absorve o que é jogado nela, mesmo sendo lixo, fezes, animais que morrem, convertendo tudo em nutrientes e adubos para as plantas. Por isso é muito importante a gente conseguir aceitar e superar os problemas. Assim, além de ser obediente em relação a Deus, ao que Deus Pares coloca na nossa frente, a gente consegue também converter as más predestinações em felicidade. Eu acredito que ser obediente esteja ligado a uma outra atitude que o mestre Moroi relaciona a essa providência, que é não considerar as dificuldades como algo ruim, já que as dificuldades são as sementes para a felicidade. Eu associo isso à obediência e aceitação, porque é só com a obediência, e aceitação que a gente consegue ver as dificuldades, os problemas com os outros olhos. O mestre Moroi ainda ressalta que é essencial se esforçar para acumular virtudes, tendo prazer no crescimento e desenvolvimento dos filhos. Como a mulher é como a terra, o seu uso espiritual é fundamental para os frutos. Assim, é muito importante a gente se dedicar como a terra, convertendo tudo para coisas boas, pensando na felicidade dos filhos. O mestre Moroi também fala que outra atitude que corresponde a essa providência é se dedicar fervorosamente à salvação. Eu não achei muita coisa sobre isso, mas eu acredito que a atitude de querer salvar o próximo reflete a sinceridade em sempre pensar no outro, em querer que o outro seja cada vez mais feliz. Além disso, da mesma forma que para as plantas nascerem e se desenvolverem é essencial o sentimento verdadeiro de quem planta, outra atitude que corresponde a essa providência é a sinceridade. Ser sincero é não ter segundas intenções com aquilo que a gente fala, faz, é pensar sempre no outro sem ser egoísta, é se dedicar sem desejar nada em troca, apenas o bem do outro. Como essa providência está muito relacionada ao que é sincero, ao que vem do coração, e o que não corresponde a essa providência é a lisonja. Afinal, a lisonja é falar as coisas com segundas intenções, querendo alguma coisa em troca ou alguma vantagem, é se importar apenas com as aparências, enfim, é bajular mesmo sem sentir no coração. É muito importante cuidar para a gente não ser assim e buscar sempre a sinceridade no espírito. Agora eu vou falar sobre um ponto bem específico dessas duas providências, que é a questão da concepção, da bênção da gravidez, que é de interesse para aqueles que desejam ter filhos. Como eu disse no início, as providências Izanagi e Izanabi cumprem a sua função do espermatozoide no óvulo. Quando os dois se encontram, tem a fecundação e a multiplicação das células até formar o feto. Esse início muito importante precisa da bênção dessas duas providências. Quando tem algum problema nessas duas providências, a gente pode acabar tendo problemas para ter filhos, seja pela infertilidade, seja por outros motivos. No homem, o maior problema da infertilidade está relacionado à semente, que é o espermatozoide, a sua quantidade, qualidade, etc. Já na mulher, a questão da infertilidade pode estar relacionada tanto ao óvulo quanto ao aparelho reprodutor. Por isso, é muito importante lembrar que a saúde do reprodutor, tanto masculino quanto feminino, está ligada à terceira e à quarta providência. Em relação às dificuldades para ter filhos, esse problema vem de outras vidas, ou seja, está relacionado à nossa predestinação, porque existe uma indicação divina que diz o seguinte:
Mesmo entre os casais, o fato de não ter filhos, compreendam bem, isso é predestinação. A gente nunca sabe qual a predestinação que a gente tem de vidas anteriores. Em relação a não ter filhos, podem existir várias causas. Mas, mesmo não sabendo exatamente a causa, é essencial corrigir o espírito e as nossas condutas nessa vida, a começar pelo casal. É muito importante que o casal tenha harmonia entre si para criar um ambiente propício para um bebê. Certa vez, a esposa do condutor da igreja, Morat Schutel, orientou um casal que por 11 anos não conseguia ter filhos, dizendo o seguinte: para conceber filhos, o espírito não pode ser gelado e duro como uma pedra. Para isso, as ações e as palavras devem ser sempre confortantes e calorosas, nunca frias ou cortantes. Isso significa que, da mesma forma que a terra precisa ser quente e fofa para as sementes brotarem, para receber a bênção da concepção, o casal também deve criar um ambiente aconchegante para as crianças, com espírito amável, humilde e caloroso, para também ter o merecimento da concepção. Graças a essas palavras e a mudança do espírito, o casal recebeu a graça e a esposa conseguiu ficar grávida depois de 3 meses. Ainda, o fato de não ter filhos pode estar relacionado aos pais ou aos sogros. Certa vez, uma vizinha desabafou com a minha mãe, dizendo que tinha se casado há 10 anos, mas que não tinha filhos. Falou que já tinha tentado tratamento e tudo, mas nada tinha dado certo. Então, a minha mãe disse: realmente, para nós, os filhos são como um tesouro que nos alegram, que nos trazem felicidade. Graças aos filhos, somos pais. Eles nos contentam, assim como os filhos nos contentam, fomos filhos que contentamos os nossos pais quando nascemos. E como eternos filhos, agora que somos adultos, precisamos contentá-los, dedicando e retribuindo aos nossos pais e sogros, ou para aqueles que não têm pais ou sogros, para Deus. Fomos criados e educados e para isso não há dinheiro no mundo que pague por tamanha infinita dedicação deles, não é mesmo? No mesmo momento, essa vizinha disse: nossa, faz quase 10 anos que eu não falo com a minha sogra porque ela é muito ciumenta, mas eu vou mudar isso, amanhã ela tem uma consulta e eu mesma vou levar e acompanhar a minha sogra. 2 meses depois, ela ficou grávida e agradeceu emocionada a minha mãe pelas palavras de orientação. Hoje esse filho já está grande e cursando a faculdade. Em uma outra vez, quando minha mãe voltava da igreja lá de São Paulo, ela encontrou na rodoviária uma moça que morava perto de casa. Ela também desabafou com a minha mãe, dizendo que apesar de ter se casado para ter filhos, já fazia 8 anos que ela tentava e não conseguia. Assim, minha mãe deu o mesmo conselho que deu para outra vizinha. Assustada com as palavras da minha mãe, ela disse: eu sou do Ceará, meus pais são de Fortaleza e faz mais de 3 anos que não os vejo, vou visitá-los. Com isso, logo na semana seguinte, essa moça tirou férias antecipadas e foi junto com o marido visitar os pais dela. Depois que voltaram, o casal passou a frequentar a igreja da religião deles e fizeram a promessa de oferendar 10% do salário, que eles chamavam de dízimo. 3 meses depois, ela ficou grávida. Nesses 2 casos, as pessoas compreenderam a importância do cuidado dos próprios pais e sogros, pois são as nossas raízes que, quando bem cuidadas, nos fazem ter bons frutos, que são os nossos filhos. Os nossos pais e os nossos sogros são pessoas que, devido às nossas predestinações, Deus Pai nos uniu. Por isso é fundamental cuidar muito bem deles. Porém, se o problema não é com o nosso espírito nessa vida, com os nossos pais ou com os nossos sogros, pode ser que em outra vida a gente tenha cometido algo que tenha feito uma criança sofrer. Por isso, a gente não precisa se sentir culpado, porque não tem uma pessoa no mundo que não tenha plantado alguma semente ruim. Mas, graças a Deus, a gente recebe a bênção de não se lembrar das vidas anteriores para poder cortar as más predestinações sem sentir remorso ou culpa. Mas o mestre Zutz, condutor da igreja Morasto, nos orientou uma vez que a primeira coisa que a gente deve fazer diante de um problema é pedir humildemente perdão a Deus Pai pelo que a gente possa ter cometido, mesmo que a gente não tenha conhecimento. Assim, para converter essas más predestinações relacionadas a isso, além de pedir perdão a Deus Pai, é essencial cuidar das crianças que Deus Pai nos coloca à nossa frente, tendo o sentimento de querer cuidar dos filhos dos outros também. Desde a criação original, Deus Pai vem exercendo o seu trabalho de forma ilimitada, com seu grande amor parental, para todo mundo conseguir alcançar a vida plena de alegria e felicidade. Através dos seus trabalhos, todos os seres humanos foram concebidos originalmente a partir de Zunag e Zanami. Na Escritura Divina, a gente tem o seguinte verso: todas as pessoas do mundo são igualmente irmãos, não há quem seja estranho. Como originalmente a gente vem do mesmo ventre, esse verso explica que aos olhos de Deus Pai, todos nós somos irmãos.
Ainda como Yasama Chama de Izanami no Mikoto, e sabia que toda a humanidade que guerreava entre si tinha vindo originalmente do seu ventre, sempre que Oyasama explanava a razão da origem, ela falava no final: por esse motivo, todos devem viver harmoniosamente. Assim, para a gente chegar à vida plena de alegria e felicidade, é fundamental a compreensão que perante a Deus, todo mundo é irmão e que a gente precisa viver em harmonia, ajudando uns aos outros, não importa etnia, gênero ou posição social. Para isso, ela nos ensinou um serviço sagrado, porque a oração é de extrema importância para cessar os conflitos. Quando a gente reza, agradecendo a Deus Pares e Oyasama por tudo, ou quando a gente reza pelo próximo, desejando o melhor para o outro, a gente contenta Deus Pares e Oyasama, e o contentamento de Deus Pares e Oyasama se converte no nosso contentamento também. Ainda, além de salvar uns aos outros e de rezar pelo próximo, a gente nunca pode esquecer que o casal original foi escolhido por terem um sorriso no rosto. O sorriso é a nossa essência e a base da vida plena de alegria e felicidade. Por isso, mesmo que aconteçam coisas difíceis na nossa vida, é muito importante se esforçar para sorrir. Com certeza tem pessoas ao nosso redor que dependem, que precisam do nosso sorriso. Tenho gostado desses estudos, eu mesma preciso estar sempre estudando e lembrando dos ensinamentos, porque é realmente muito difícil conseguir seguir tudo, mas a gente está aqui para se ajudar e colocando os ensinamentos em prática, nem que seja aos pouquinhos, tenho certeza que Deus Pares e o Yasama vão ficar muito, muito contentes com a gente. Espero que vocês tenham gostado dessa série das providências, um beijo e um abraço a todos, até mais!